Olá, eu me chamo Bruno Agostinho e eu vou explicar como definir uma distribuição mensal da fabricação dos 4.000 bajas pela produção mensal, como a gente fez o estudo para a produção desses 4.000 bajas. Vou mostrar também uma estrutura detalhada, como que foi feito o custo de relação de peças, a quantidade de peças e o valor agregado a essas peças, que são utilizados para a fabricação desses 4.000 bajas, seria anualmente, né? Também vou falar os componentes que são necessários, olhando pela quantidade de peças, com as matérias-primas, incluindo o valor de imposto. Bom, então vamos começar pela demanda. A distribuição mensal, então, no primeiro semestre do ano a gente tem uma produção mais reduzida, então a gente tem uma variação pequena de menos unidades, no caso, que a gente vai produzir esses bajas. Olhando bastante também pela sazonalidade, que no começo do ano a gente tem uma produção mais reduzida. E no segundo semestre, então, do ano a gente vai ter um aumento dessa produção, visando que ao final do ano a gente tenha uma demanda maior, totalizando então os 4.000 bajas. Já na estrutura dos materiais utilizados, foi separado então pelos materiais brutos, foi separado por categorias, o que sejam materiais brutos para a fabricação, tanto do chassi como de suspensão, os fixadores, que seriam o que vai ser fixado no chassi, também na parte de transmissão, a motorização, a caixa de redução, enfim, o que envolve a transmissão dos bajas, o chassi e suspensão, a parte de eletrônica do baja, a parte de combustível e a parte de segurança. Falando um pouco dos materiais brutos, o aço que mais foi utilizado, no caso, esse aço 4130 de 1 polegada, que seria a parte do chassi. Então a gente tem um alto valor por utilizar bastante quantidade para fazer tanto o chassi como a sua parte de suspensão. Bom, podemos ver também o valor que é agregado para a fabricação desses 4.000 bajas. Então a gente tem um valor bem alto, tanto dessa parte que usa mais do material bruto em si, do aço. Podemos ver que tem 14 milhões, então é um preço bem alto. Então a gente separou pela quantidade, o custo unitário de cada peça para ser comprada, a quantidade total que é utilizada no ano. Então a gente tem o valor do custo agregado à quantidade, que a gente tem um total dos 4.000 bajas no ano. Então nessa coluna a gente tem a multiplicação então, da quantidade que é utilizado no ano pelo preço unitário. Então a gente tem o valor de cada item para 4.000 bajas no ano. Temos também a coluna do imposto do ICMS, que seria o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que essa taxa a gente usou como 17% em cima do valor do produto. E o IPI, que é o imposto sobre o produto industrializado. Então a gente teria o total de compra desses produtos, levando em consideração os dois impostos. Na parte dos fixadores que vão no chassi do veículo, a gente contabilizou então cada tipo de parafuso que é utilizado. Também na parte dos fixadores, como a gente tem uma grande quantidade de parafusos e porcas que são utilizados, por mais que seja um valor baixo agregado ao parafuso e à arruela, enfim, nos 4.000 bajas, somando a quantidade de parafusos e arruelas com um baixo valor agregado por ser centavos, pela quantidade dos 4.000 bajas, esses valores acabam se tornando significativos, levando em consideração o anualmente. Então você pode ver que aqui a gente tem parafusos que tem 20, 30 unidades, que eles acabam somando 400 mil, 100 mil reais, 500 mil reais, somados nos 4.000 bajas. Na parte de transmissão, a gente tem o valor mais agregado, que seria o motor. Então o motor é o componente mais caro para se produzir um baja. Podemos ver que no total de 4.000 bajas anualmente, a gente tem então um custo de 20 milhões só na motorização. Então na parte de sistema de freios, a gente utiliza no baja peças convencionais, que seriam peças de reposição no mercado. Então a gente utiliza algumas peças de algumas motos. Na parte da eletrônica, não conseguiu ter acesso às peças pelo conhecimento e também por não ser de fácil acesso. Então a gente acabou pedindo uma relação de peças para o pessoal que trabalha no baja. Então eles passaram para nós o que é utilizado na parte eletrônica do veículo. A parte de combustível e de segurança, que é obrigatório ter algumas normas. O tanque de combustível tem que seguir uma norma, então esse tanque de combustível acaba tendo um alto valor agregado por ele ser obrigatório, um homologado pela competição do baja. E portanto a gente chega nos valores finais, que seria o somatório das compras sem o imposto, os valores de cada imposto, do ICMS e do IPI,
e a compra com imposto. Então aqui a gente tem um total de 190 milhões de custo de fabricação para os 4 mil bajas, 254 milhões para compras com impostos. Então a gente totalizando chega perto de 64 milhões de reais de impostos de ICMS e de IPI, totalizando então de custo de fabricação de matéria-prima no valor de 254 milhões. Boa noite, meu nome é Joana e eu vou estar explicando sobre a parte de mão de obra direta e mão de obra indireta. Então, inicialmente, aqui no topo da planilha, a gente tem os dados básicos da produção anual, que são os dias úteis no ano, 253, quantos bajas foram fabricados por dia, cerca de 15, e quantos bajas foram fabricados por hora, cerca de 0,66 bajas. Quantas horas foram trabalhadas por dia? Foram trabalhadas por dia 24 horas em produção contínua, dividida em 3 turnos de 8 horas. E os encargos, que são cerca de 70% do salário. Nessa tabela aqui, a gente vai ter a mão de obra direta. A mão de obra direta, ela representa os funcionários que estão diretamente ligados à produção dos bajas. Então, ela está dividida em funcionários, a quantidade de cada funcionário, o salário por mês, os encargos, que são 70% do salário, a função de cada funcionário e o salário total de cada funcionário. Quando a gente tem o salário total de cada funcionário, a gente vai ter a total folha salarial. Tendo a total folha salarial, a gente consegue obter o salário por hora de mão de obra direta, que seria total folha salarial dividida por 30, que é a quantidade de dias no mês que a gente estimou, e dividida por 24 horas, que dá R$ 555,33. Aqui nessa tabela de baixo, a gente vai ter a distribuição mensal de custos, que está dividida no mês, na produção de bajas, nas horas de produção e na mão de obra direta por mês. Quando a gente tem o custo anual com mão de obra direta, a gente consegue calcular a mão de obra direta por baja. Então, a gente utiliza esses 3.371.984 e divide pelo 4.000, que é a unidade total de bajas produzida no ano, o que resulta em uma mão de obra direta por baja de R$ 843. Na tabela de mão de obra indireta, é o mesmo esquema da tabela de mão de obra direta. Ela vai estar dividida em funcionários, quantidade de cada funcionário, salário por mês, os encargos, a função e o salário total. Quando a gente consegue obter a total folha salarial por mês, que é 428.910, a gente também consegue calcular o salário por hora de mão de obra indireta, que vai ser os 428.910 dividido por 30 e dividido por 24, que vai resultar em um salário por hora de mão de obra indireta de R$ 595,71. Aqui, a gente também vai ter a distribuição mensal de custos de mão de obra indireta, que vai ser dividida em mês, produção, horas de produção e mão de obra indireta por mês. A gente consegue ter o custo anual de mão de obra indireta somando a mão de obra indireta que a gente teve de todos os meses, que resulta numa mão de obra indireta de R$ 3.617.141. Para a gente conseguir a mão de obra indireta por unidade de baja, a gente vai dividir esses R$ 3.617.141 por 4.000 unidades, que foi o total produzido no ano, o que vai resultar em R$ 904,29 de mão de obra indireta por unidade de baja. Olá, meu nome é Luiz Gabriel. Eu vou dar continuidade aqui então no inventário do Baja. Partindo para a parte de ativos imobilizados, nós dividimos em alguns agrupamentos de ativos, que seriam as máquinas de produção, as ferramentas e bancadas, a infraestrutura, alguns equipamentos de apoio e segurança, controle de qualidade e teste, os equipamentos administrativos, do escritório, etc., e a infraestrutura física. Lembrando que a nossa infraestrutura física foi considerada sendo um barracão, uma infraestrutura própria, então não entrando na parte de aluguel. Como que foi calculado então? Partindo do valor unitário de cada ativo, nós estipulamos uma vida útil para ele, e a partir dessa vida útil, nós temos o valor residual. O que é o valor residual? Nós deixamos aqui estipulado em 5%,
que seria quando esse ativo chega no fim da vida útil dele, ele passa, inicialmente ele tem R$ 9.000, nesse exemplo, né, da máquina de solda Mig-Mag, após os 10 anos vai passar a valer R$ 450. E a partir desse valor residual, a gente pode calcular a depreciação anual desse ativo, o quanto que ele perde valor por ano. Então seria você pegar o valor unitário, R$ 9.000, menos o valor residual de 450 e dividir por 10 anos para você ter isso anualmente. E a partir disso a gente pode calcular a depreciação anual total, que seria só pegar a depreciação anual unitária e multiplicar pela quantidade. Assim, tendo a soma de todas as depreciações, temos uma depreciação anual total de R$ 281.391. Agora, partindo então para a parte dos custos diretos e indiretos, o custo fixo direto ele vai ser nada mais nada menos que apenas a mão de obra direta. É a única variável que vai entrar no custo fixo direto, então é ela própria. Já na parte de custo indireto total, que seriam os custos fixos, entra a parte de depreciação e de MOI, mão de obra indireta, já foram calculados anteriormente. Depois entra a parte de alguns custos fixos, que nós expandimos aqui, como sendo energia elétrica, água, internet, telefone fixo ou celular, segurança patrimonial, limpeza terceirizada e manutenção predial. Tendo esse valor mensal, multiplicando por 12, temos o valor anual. Também, análogo a isso, consideramos também alguns insumos de manutenção, que seriam o gás de solda, arame para MIG, eletrodos, alguns EPIs de segurança, disco de corte, etc. Seriam alguns insumos que são utilizados na produção e fabricação do bajo. Essas duas tabelas estão incluídas aqui. Fazendo a soma de todos esses custos indiretos, temos um custo indireto total desse valor de R$ 4.600.000 e dividido pelos 4.000, a nossa demanda, dá o valor de 1.158 de custo indireto por unidade. Bom, somando os custos diretos e os indiretos, nós temos um valor anual de 8 milhões de despesa e por unidade de 2 milhões, que seria só esse valor dividido pelos 4.000. E o total de despesa anual vai ser o custo fixo direto, mais o custo fixo indireto e também o custo variável. Custo variável que também já foi calculado anteriormente, sendo, né, o custo de todas as matérias-primas do nosso protótipo, dando um valor de despesa anual de 198 milhões. Bom, continuando aqui para a parte de resultados, o nosso valor de venda ele foi estipulado em R$ 100.000. Ele foi estipulado com base em outros veículos concorrentes ao Baja existentes no mercado. Então a gente procurou um valor competitivo para competir, né, com esses concorrentes. A partir desse valor foi deduzido os impostos, que seriam o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, totalizando um valor de R$ 41.731. Juntamente com esse valor, a gente tem os créditos dos impostos que já foram incluídos na nota de matérias-primas adquiridas lá no início. Então, esse crédito, menos as deduções desses impostos, mais o valor de venda, vão dar uma receita por baja de R$ 74.436. Essa receita anual seria esse valor vezes os 4.000 bajas, que é a nossa produção anual. O faturamento total é simplesmente o valor de venda vezes os 4.000. Então a gente pode calcular o nosso resultado operacional, que vai ser a receita anual menos as despesas totais que a gente calculou anteriormente, dando um valor de 99 milhões de resultado operacional no ano. Porém, esse resultado ainda há a tributação sobre o lucro real da nossa empresa, que entra o IRPJ, que seria o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas, que tem uma alíquota de 15%, mas ainda tem um adicional, que é acima de renda de R$ 20.000, há mais 10%, e ainda há o CSLL, que é a contribuição sobre o lucro real, e todas essas alíquotas, diminuindo, né, do valor do resultado operacional, vão nos trazer um lucro líquido total de R$ 65.917.461. Então esse é o nosso resultado do nosso inventário do nosso Baja. Qualquer dúvida, estamos à disposição para respondê-las. E é isso. Muito obrigado por tudo.